Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. A aula hoje sobre dinâmica da Terra. Segue o tio aí no passo a passo, beleza? Geografia com o tio Sam. Olha só, gente, nós temos aí as eras geológicas. A primeira era geológica é a pré-cambriana, datada em mais ou menos 4,5 a 2,5 bilhões de anos atrás, tá certo? Nessa primeira era geológica, a pré-cambriana, né, onde surgem as primeiras formas de vida, a formação dos escudos cristalinos, a formação da Terra, dando origem assim às rochas e a formação do relevo. Essa na pré-cambriana. Na segunda é a paleozoica, que é a formação das florestas, eras do gelo, Pangeia, peixes e vegetais e os répteis. Essa era paleozoica, aí, invertebrados, peixes e anfíbios, como você pode ver muito bem na tela, tem aproximadamente 320 milhões de anos. Na sequência, a terceira era geológica é a mesozoica, que é datada aí aproximadamente 170 milhões de anos atrás, onde tivemos o surgimento e a extinção dos dinossauros, certo? Como também de outras espécies. Cabe lembrar que nós temos aí o aparecimento das aves e de mamíferos novos, né? E a fragmentação da Pangeia. Na era Cenozoica, ela tem um período aí, aproximadamente de 1 milhão de anos atrás, tivemos o surgimento do homem, temos também a era do gelo, a formação das montanhas e dos continentes que nós temos hoje na atualidade, beleza? As camadas da Terra são três, né? Crosta, manto e núcleo, como você pode ver muito bem aí na tela, ok? Vamos começar pela crosta. A crosta ela pode ser chamada de litosfera, certo? Essa crosta ela pode ser terrestre ou oceânica. A terrestre ela é composta de silício e alumínio e a oceânica de silício e magnésio. Cabe lembrar que a crosta é composta por rochas e minerais e vamos encontrar também as placas tectônicas. Ela tem uma espessura, essa litosfera, que chamamos de crosta, de 7 a 10 km, né, de distância. Beleza? A próxima camada é o manto. Esse manto ele fica entre a crosta e o núcleo. Tem uma espessura de 290 km, tá certo? É composto de silicatos de ferro e magnésio. Esse manto é o manto superior e inferior, onde nós vamos encontrar o magma. A temperatura pode chegar aí, em média 3.400 Celsius. Isso no manto. Já no núcleo, ele pode ser o núcleo sólido, que é o núcleo interno, e o líquido, que é o externo, que é composto de níquel e ferro. A temperatura aí pode chegar a 6.000 graus Celsius, o núcleo, tá certo? Com um raio de 3.500 km. Pressão elevada e temperaturas também bastante elevadas. Beleza? Olha só. Aí nós temos as placas... desculpa. Nós temos aí um só continente, que é a Pangeia. Há 225 milhões de anos atrás, nós tínhamos apenas um continente e um único oceano. E aí foi passando de milhões e milhões de anos até chegar na atualidade. Essa formação que nós temos hoje. Tá certo? Essa teoria é baseada pelo Alfred Wegener, de 1913. Tá certo? Que ele definiu a origem dos continentes e dos oceanos. Aí, como você pode observar muito bem, você tem algumas espécies animais e algumas espécies vegetais que foram encontrados em vários continentes. Observe aí o trajeto desses animais e dessas espécies. Então, obviamente, subtende-se que tudo era um só continente. E aí houve a separação. Você vê bem que é como se fosse um grande quebra-cabeça. Beleza? Então, a deriva continental, um só oceano, Pantalassa, e Pangeia, eu tenho aí um único continente. Como você pode ver muito bem aí, tá certo? Na imagem. Então, nós temos aí uma grande formação de um grande quebra-cabeça. E aí as placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? São gigantescos blocos de terra que sustentam os mares e oceanos. Então você tem as placas. Aonde temos as placas, você pode ter algumas questões. Você pode ter terremotos, vulcões. Então as placas elas geram movimentos, tá certo? Então tudo isso pode gerar. Então esses pontinhos aí nós podemos chamar de ciclo de fogo, tá certo? Então nós temos aí o ciclo de fogo do Pacífico, uma região assim com altas atividades sísmicas, atividades vulcânicas intensas, beleza? Então nós temos a separação das placas, o atrito e a subducção. Zona de divergência é quando as placas se separam e aí o magma é liberado formando os vulcões. Beleza? Esse convergência de obducção é o atrito, é o choque das placas. Esse outro aí de subducção é quando uma placa mergulha sobre a outra e aí você vai ter a formação dos dobramentos modernos. Beleza? Então a
A estrutura geológica, né, do nosso planeta, ele é composto basicamente assim, de escudo cristalino, que são as rochas antigas, as primeiras rochas, as bacias sedimentares, que são os depósitos de sedimentos, que são oriundos de outras rochas, podendo ser do escudo cristalino ou dos dobramentos modernos, você tem através do intemperismo. Beleza? Beleza. Continuamos aí. Continuemos. Então, pois bem, então tem os crátons, que são as rochas antigas, tem as bacias sedimentares, que são os depósitos de sedimento nessas regiões mais claras do mapa, e os dobramentos modernos, que são as montanhas, as cordilheiras, etc. Beleza? Olha só, então a estrutura geológica do Brasil, ela é composta dessa zona amarela aí. Você tem os sedimentos recentes, que é do período da Era Cenozoica. Você tem a outra lá no sul, essas eruptivas básicas do período Triássico, que acontece no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, mais ao sul do Brasil, tá certo? São de origem vulcânicas. Essa laranja aí eu tenho sedimentos antigos da Era Paleozoica e Mesozoica, tá certo? Que são os depósitos de sedimentos. E finalmente os escudos cristalinos, que como eu falei, que são rochas antigas lá do período pré-cambriano, tá certo? Pois bem, aí você tem a rocha que eu chamo aí, rochas antigas, né, na região da Bahia, tá, em Lençóis, chamada de chapadas, né, chapada diamantina. Então lá nós vamos encontrar bem presente essas rochas antigas, beleza? Na sequência, né, outra foto aí mostrando para vocês como é que funciona todo esse processo aí, nessas rochas antigas, ok? Planície, não é? Planície amazônica, né, na região norte, planície litorânea, como você pode ver muito bem aí, e as cordilheiras, tá certo? Então, gente, a nossa aula está chegando ao fim, a gente vai encerrar por aqui. Então, as cordilheiras dos Andes é formada pelas placas tectônicas, pela movimentação das placas tectônicas, não só nos Andes, mas também nos Estados Unidos, com as montanhas rochosas que nós temos lá, tá certo? Entre o Himalaia e o Everest. Beleza? Então fica a dica da aula de hoje. Essa é a parte de Geologia 1. Na próxima aula a gente segue com Geologia 2. Espero contar com vocês. Beleza?